Olá, tudo bem? Bom dia, Fernando. Olá, boa tarde. Boa tarde para você, né? Você está na Europa. De férias, me falaram. É verdade, férias escolares agora. Aqui, bom. Então, bem-vindos todos, todas à nossa live de hoje. É uma live especial, no contexto da Semana da Língua Alemã, que é uma semana cheia de programação que gira em torno da aprendizagem da língua alemã. E tem um site muito bom na internet, por favor, quem se interessar, é Semana da Língua Alemã, em uma palavra só, semanadalinguaalemã.com.br. E não tem pessoa mais idônea para falar sobre esse conjunto de temas e a Fernanda Kleffmann, com quem vou falar hoje na nossa edição de Café com Cônsules. Espero que você já tenha seu cafezinho preparado. Eu tenho. Sim, aqui está. Tá bom. Então, hum, Fernanda, muito bom conhecê-la. Já falou, está de férias, né? Tem férias escolares. E você viajou ou ficou em casa? Não, a gente veio passar uma semana na Itália. Onde, perdão? Itália. Na Itália. Aqui, bom. Itália é sempre bom para passar férias. Aqui Uhum. no Rio tá meio feinho. Hoje tem uma frente fria que não quer sair do estado, mas na semana que vem o sol vai reaparecer. Fernanda, eu vou primeiro falar umas poucas coisas da sua biografia. Me corrija, por favor, se falo alguma besteira. Uhum. A Fernanda, a Fernanda Kleffmann é uma carioca da Gema que mora em Munique, na Alemanha. Se formou em engenharia de produção e hoje trabalha como Product Compliance Manager na empresa alemã MAN. Ela passou por diversas experiências germânicas, entre outros um colégio bilíngue no Rio de Janeiro, o Colégio Cruzeiro, uma bolsa de estudo do DAD, curso de alemão Goethe-Institut. Então, conheceu vários dos parceiros que montaram essa programação da Semana da Língua Alemã, que temos até o dia 19 de junho. A Fernanda nos contará um pouco sobre a sua trajetória, experiências que ela fez no intercâmbio, na universidade, vivências e dicas para quem se interessar em se aventurar e estudar ou trabalhar na Alemanha. Então, Fernanda, tudo certo? Tudo certinho. Tá bom. Então, me responda primeiramente desculpa a minha ignorância, o que faz uma Product Compliance Manager? A Product Compliance Management Manager é responsável em assegurar que todos os produtos que a minha empresa vende ou coloca no mercado está de acordo com todas as leis, as normativas e todas as obrigações que a empresa comunica, fazer toda a estrutura, todo o management de sistemas, processos, as pessoas responsáveis, fazer toda a infraestrutura para garantir que a empresa no mundo todo e que todos os trabalhadores estão cumprindo com Product Compliance. E você é engenheira de produção, né? Você se interessou já desde o começo por esse ramo da engenharia. Caraca. É, É, pois é, na verdade, eu sou engenheira mecânica com o foco em produção. E como aqui na Universidade em Munique que eu fiz não tinha esse curso em engenharia de produção, eu acabei fazendo engenharia mecânica com foco de produção. O meu interesse pela engenharia, ou na verdade pelo estudo técnico, sempre foi existente, já desde da época escolar, devido ao fato de eu sempre gostar muito de matemática, de física, de química, dessas coisas exatas. Então, a princípio, foi meio que um resultado óbvio eu acabar estudando, então, engenharia. Esse foi o então, motivo. você foi justamente boa nas matérias que eu
sou meio sem jeito. É por isso Mas, que eu virei então, engenheira. muito obrigado de novo por disponibilizar, né, hoje, no meio das suas férias, para a nossa live, mas foi justamente essa semana quando temos a Semana da Língua Alemã. E, como já falei, não tem pessoa mais idônea para esse tema do que você. Como e quando foi seu primeiro contato com a língua alemã? Como você acabou assim, nesse mundinho germânico que parece tão longe do Rio de Janeiro? Pois é, é interessante que aqui na Alemanha muita gente pergunta se metade do meu pai é alemão e outra metade é brasileiro, até por conta da minha aparência, que existe esse tipo de mistura aqui, mas na verdade foi um acaso. Eu fui estudar no Colégio Cruzeiro, que é bilíngue, e a escolha foi feita, claro, por conta dos meus pais, que era uma escola muito boa e ainda é, e por isso lá eu tive o primeiro contato. E como eu fui estudar, eu já tinha 13 anos, eu entrei na oitava série, né, o meu alemão não era muito bom no início, então eu sempre tive aula particular, depois eu fiz o curso de alemão, então eu sempre tive. Foi o início da minha aventura e a partir desse momento o alemão sempre me acompanhou. E Que bom. até a princípio, assim, durante o estudo também na escola, eu tive o primeiro intercâmbio, quando eu tinha 15 anos, eu vim para a Alemanha e visitei 4 cidades. Eu fiquei um mês e a partir daí nunca mais deixei. Interessante, né? Deve ter sido uma aventura para uma menina de 15 anos, né? Primeira vez. Foi a primeira vez que você viajou ao exterior? Não, eu já tinha estado anteriormente, tanto até nos Estados Unidos e no Chile também, visitando amigos. Tá. Mas ainda assim, com 15 anos, esse intercâmbio foi muito especial, porque era um grupo de outros estudantes e foi muito bom. Eu adorei. Que bom. E tinha outros brasileiros na turma, ou brasileiras, ou você teve que se virar sozinha? Foi esse intercâmbio escolar foi do PAD, o Pädagogische Austauschdienst, e eles organizavam estudantes da América do Sul toda, na verdade foi do mundo todo que se reuniram nesse mês na Alemanha. E, se eu não me engano, acho que tinham 5 outros brasileiros. E, então, assim, a princípio não foi difícil, porque tinha o grupo e tinha várias atividades, foi muito bem organizado. A gente ficou em casa de família em Nuremberg, a gente ficou em outros grupos, tiveram várias atividades. Foi muito, muito informativo, muito interessante. E, enfim, como foi a sua chegada na Alemanha? Assim, né? Tinha alguma coisa surpreendente para você, alguma coisa que você não esperava, que você achou esquisita, ou você achou tudo normal, assim? Nessa época da escola ou depois, quando eu fui fazer a faculdade? Vamos primeiro falar da época da escola, depois da faculdade, que eu Tá. tenho mais curiosidade. Hum, não, nessa época escolar, não me lembro de ter tido nenhuma experiência surpreendente, até porque foi no verão, então no verão europeu, né? No Rio era inverno e foi tudo muito muito agradável. Era adolescente, né? Então tinha muita coisa de ter essa troca com os adolescentes alemães. Eu, se não me engano, acho que teve até uma Copa do Mundo, a gente assistiu o jogo de futebol, foi uma coisa bem interessante essa troca. Legal. Depois você voltou ao Rio de Janeiro, né? Se preparou para a faculdade e se candidatou no DAD. Foi isso? Isso. E como se realizou esse processo de seleção do DAD? Porque, de repente, tem outras pessoas hoje na nossa live que se interessam justamente por isso, como funciona, é muito difícil, assim, como você... quais as suas experiências com esse processo? Uhum. Pois é, eu voltei no Brasil, eu fiz então na Federal do Rio, a UFRJ, estava no 4º semestre, então já tinha feito os 2 primeiros anos de faculdade, e eu vi o cartaz na universidade anunciando que estavam oferecendo essa bolsa sanduíche do DAD.
E o processo de seleção foi aquele processo tradicional de mandar carta, currículo, mandando uma carta de motivação, e eu me lembro que teve também a entrevista, e uma das coisas que a banca do DAD também ressaltou na época foi que é importante para ter uma estadia como essa no exterior, de um ano, que a gente tinha que estar abertos a outras culturas, outros hábitos, uma outra rotina, são outros hábitos alimentares, é outra temperatura, né? Tinha coisa do inverno que eu também não conhecia a neve até então, e Sim. pois é, até o fato de eu ter estado nos Estados Unidos antes também acho até que contribuiu para isso, porque eu já tinha uma certa experiência, mas foi assim. Tá. E só para explicar, o DAD talvez nem todo mundo esteja ciente disso, é o Serviço Acadêmico de Intercâmbio Acadêmico da Alemanha, que dá bolsas de estudos. Eles estão aqui no Rio de Janeiro também, fazem programação para a América Latina inteira, e eu acho que este ano eles celebram os 50 anos da existência da instituição aqui no Rio de Janeiro. E você, como foi? O Student Colleague não precisou fazer, né? Aquele curso preparativo para entrar na universidade alemã. Pois é, como eu falei, eu fiz 2 anos de faculdade, então isso foi suficiente para fazer o reconhecimento, tipo, para ter o pré-requisito para começar a faculdade na Alemanha. É claro que cada universidade na Alemanha tem o seu processo seletivo diferente, e em relação à TU München, a técnica de Munique, que eu estava, como eu já tinha o alemão, e já tinha vários certificados, e como já tinha também esses 2 primeiros anos de faculdade, foi possível iniciar diretamente no primeiro semestre. Eu não tive que fazer o estudo em colleague. Então, a princípio, eu já tinha feito 2, acabou que eu estudei no total, foram 7 anos no total. Eu até consegui reconhecer algumas matérias já do profissional, mas eu tive que começar do início. Tá. E a experiência na universidade na Alemanha, como foi? Como se compara com as experiências que você tinha feito já no Brasil, né, na UFERJ? Você É, fala. é bem diferente, assim, era completamente um outro mundo. Na... Acabou que foi bom eu ter reiniciado a partir do primeiro semestre, porque eu percebi que o estudo do mesmo conteúdo, porque eu já tinha feito 2 anos de engenharia no Brasil, o mesmo conteúdo é, ele é passado, ele é ensinado de maneira diferente. O brasileiro e o alemão pensam de maneira diferente. E são coisas que eu estou entendendo agora, que o meu filho de 8 anos está na escola e eu estudando com ele matemática, eu vejo como é diferente a maneira de passar o mesmo conteúdo. Por exemplo, as crianças aqui na Alemanha aprendem conta de cabeça como uma das coisas mais importantes desde o início, coisa que eu no Brasil nunca fiz, entendeu? E então, na universidade, por exemplo, tendo matérias como física, matemática, mecânica, que são matérias muito difíceis, por exemplo, eu perguntei para o professor, qual livro você me recomenda para poder estudar? E o professor falou, mas eu não sei, você vai na biblioteca, escolhe o livro que seja mais adequado ao seu jeito de ser. E eu fiquei assim, falei, mas como assim, né? No Brasil, eram 30 alunos numa sala de aula, o professor ensina a gente como entender a matéria, e na Alemanha eram 500 alunos, e o professor ensina a você aprender a se virar. Então, a gente tinha que ter uma independência de como eu vou escolher o livro, como eu vou me preparar para a matéria, como eu vou conseguir passar na prova, que era só 2 anos depois. Né? Então, assim, no Brasil, a gente fazia uma prova a cada bimestre ou semestre, e na Alemanha era uma prova depois de 2 anos. Então, a gente tem uma independência, uma liberdade que é difícil no início, mas depois de passar por isso, quem consegue sai dali com uma certa capacidade de saber se gerenciar, autogerenciar, vamos dizer assim. E É. depois deve ser difícil de como se habituar, né, a uma estrutura mais rígida de novo, né, uma vez acostumada a essa independência, a essa experiência de ter que escolher, né, É. o próprio caminho.
Mas É, posso realmente imaginar que no começo foi bastante difícil, né? Porque estrangeira, numa outra sociedade, centenas de outros estudantes, pouca orientação. é. Isso também demanda, né, bastante disciplina e você tem que acreditar em você, não é? Pois é, assim, foi realmente também um choque cultural, porque no Rio de Janeiro, de onde eu vim, a gente tinha um apartamento grande, tinha um quarto só para mim, tem comidinha feita, roupa é lavada, aquela coisa, né? Você está começando a faculdade com 19 anos, mora ainda com os pais. Na Alemanha é completamente diferente. Com 18 anos você sai de casa, vai morar num alojamento de estudante ou numa república que se chama WG. E eu morei num alojamento de estudante que eu dividia a cozinha, dividia a sala, as áreas comuns, o banheiro com vários outros estudantes. E realmente você está, de certa forma, muito sozinho. E ainda mais no inverno, naqueles dias escuros que escurece às 16 horas da tarde. Então, não é fácil. Não entendo isso, né? Não entendo. No inverno, no inverno. Não, realmente, no verão acho que fica claro até às 10 da noite. É a vantagem também. Sim. É, Enfim, e me permita uma pergunta que talvez vários dos nossos seguidores tenham em mente. Você estudou uma matéria, posso imaginar, né, com a maioria dos estudantes masculinos, alemães, né? Você sofreu algum preconceito por ser mulher numa profissão predominantemente masculina, por ser do Brasil, de cor, ou alguma coisa? hum. Não, não que eu soubesse, não que eu tivesse sentido. A princípio eu falei, foram 500 alunos que começaram a faculdade, desses 500, só 200 que conseguiram terminar, porque o estudo é realmente difícil na TU em Munique, e 5% eram mulheres. Então, realmente, mulher era uma coisa rara na universidade. Cinco. Cinco, Cinco por nossa. cento, 5%. Mas, assim, isso nunca foi um empecilho, e muito pelo contrário, pelo menos comigo, eu sempre tive a sensação, eu sempre percebi os alemães muito tolerantes, muito compreensivos, muito aptos a querer ajudar, e na faculdade, nos estágios, sempre, tudo que eu fiz, sempre tiveram foco no conteúdo, no conteúdo acadêmico, nunca senti nenhum tipo de racismo, ou de discriminação, ou de forma alguma. É claro E que na sua também, faculdade, perdão, é claro continua. que também, é, é, talvez seja muito da interpretação, né? Por exemplo, comentei do estágio, eu mandei vários currículos para procura de emprego, essas coisas, e é claro que é uma situação difícil, né? Mas é difícil para qualquer um. Então, assim, o fato de eu não ter conseguido rápido o emprego ou uma vaga de estágio, eu nunca interpretei por ter sido algum motivo de discriminação ou coisa semelhante. Mas você é batalhadora também, né? Seu tipo, né? E você se vê em qualquer lugar, pela impressão que eu tenho de você. E tinha outras estudantes femininas né, de outros países do mundo, talvez africanas, ou, sei lá, asiáticas, ou você foi, assim, a pessoa exótica naquele contexto. Realmente havia poucos estrangeiros, também sul-americanos, né? É engraçado que aí a gente acaba virando tudo como se fosse todo mundo da mesma família, né? Num contexto 500 Sim. alunos, a maioria alemão. Mulheres eram realmente muito poucas, tinha uma africana realmente, mas não tinham muitos, não. Eram poucos. Hoje em dia tem bastante indianos que vão para a Alemanha, especialmente para estudar aquelas matérias de MINT, né, das ciências naturais, matemática, etc. É, Tem cada vez mais, né? Posso imaginar que hoje, neste momento, seria ainda mais internacional, né, essa faculdade. E eu depois, concordo, desculpa, eu recebo também bastante currículos e perguntas de estágio de muitos indianos e também mais chineses também.
hoje em dia. Interessante. É. Hoje na MN, né? Uhum. E É. já ia perguntar como foi aquela passagem, né, da faculdade para o trabalho, o mundo do trabalho. Foi difícil para você? Você teve que mandar seu currículo a muitas empresas? Como foi? Pois é. Como todo início, acho que é difícil. Eu me lembro que eu mandei, quando eu acabei, eu acho que foram realmente 40 currículos. Foi uma busca, 3 meses, que normalmente é o tempo que demora. E, e tive várias entrevistas. E, então, assim, eu acho que todo o processo de busca de trabalho é um processo difícil para qualquer um. Tanto é que eu conversei também com amigos brasileiros, alemães, homens, e esse processo é difícil para qualquer um. Então, não é uma coisa específica ao estrangeiro. E é claro que você tem que ser o candidato certo para a vaga certa, né? Porque se você está mandando currículo para uma área que não tem nada a ver, é óbvio que você não vai ganhar e receber uma recusa. Mas o início não foi difícil. Eu tive numa empresa internacional, também tinham vários estrangeiros e me senti muito bem. É. A EMAN é uma boa empresa, né, renomada, né, mas como você fala, né, você tem que ver se é a pessoa certa também Uhum. para uma certa vaga, né? Às vezes a gente se candidata para uma coisa que não convém, né? Só porque é considerada, sei lá, muito importante, dá muito dinheiro, sei lá o quê, mas não combina muito bem com a própria personalidade, né? Bom que você achou o seu caminho. E Exato. agora, os seus filhos, né, estão na escola na Alemanha, lá em Munique, né? Isso. E eles vivem entre as duas culturas, né? O Brasil e a Alemanha. Como eles lidam com essa esquizofrenia? Eu acho que lidam muito bem. A gente fala, eu falo português em casa, meu marido é alemão, e até antes da pandemia eu tentava ir uma vez ao ano ao Brasil, e porque realmente esse contato com com a terra materna é muito importante, né? E eu percebo que com a idade, quando a criança vai crescendo, fica um pouco mais difícil manter a língua entre a gente. Com homeschooling ficou muito mais difícil com a coisa da pandemia de trabalhar, fazer escola com a criança em casa. Acabou que eu estou sendo obrigada a falar mais alemão com ele quando a gente estuda junto, mas a gente agora está com planos de ir para o Brasil, ficar um pouquinho nas férias e acho que vai melhorar isso. Aqui no Rio de Janeiro, Isso, onde também mora a sua mãe, né? Não é? Que exato, bom, exato. que bom. Família Já toda. está com ela também. Uma gracinha, ela criança. E Obrigada. deixa eu ver se a Virginia aqui já registrou algumas perguntas dos nossos seguidores para você. Um, tem, por exemplo, um, a Isabel que pergunta: meu filho gostaria muito de trabalhar na Alemanha. Como procurar uma agência aqui no Brasil? Como fazer? Você teria alguma dica? Uhum. Tem aquele site Make It in Germany, que tem informações pertinentes, né? Mas você teria alguma dica? Você teve uma outra situação, porque já estava na Alemanha, você ganhou uma bolsa, né? Mas É, para uma pessoa que não tem ligações, que não tem contatos, qual seria a sua dica? é. Bom, eu acho que o pré-requisito mais importante é falar alemão, porque eu conheço também até pessoas que já estão aqui, que estão tentando entrar no mercado de trabalho, mas que não conseguem por não ter alemão. Realmente é muito difícil trabalhar aqui sem falar a língua. Tendo a Sim, língua, eu realmente eu recomendo olhar nos sites diretamente das empresas. Existem muitas empresas aqui, existem sites de ofertas de trabalho e simplesmente tentar se inscrever diretamente à vaga. Porque aí você vai lidar direto com a empresa e se a empresa quiser contratar, se for o candidato certo, pode lidar diretamente com a empresa, tem que tratar a coisa do visto de trabalho e se conseguir negociar isso com a empresa, eu acho que vale a pena tentar.
sim, vale a pena. Ah, em princípio, é assim, hoje em dia tem uma falta grande, né, de mão de obra qualificada na Alemanha. A gente procura pessoas dos mais diversos, das mais diversas áreas, né? Hum, Mas a língua realmente é fundamental, né? Tem áreas onde as pessoas também se viram com inglês na Alemanha, mas sem inglês e alemão não, isso não dá. E é, quanto mais alemão, melhor, né? é. Ah, tem a Ana aqui que pergunta como se faz para uma pessoa. Você já teve uma boa estrutura, né, aqui no Brasil, recebeu uma boa formação, mas para pessoas alunos da rede pública, né, como eles podem abrir esses caminhos, né, para o exterior, para a Alemanha, por exemplo. Eu só posso dizer que desde o ano passado agora tem um colégio, é só um por enquanto, mas que se encontra na zona norte do Rio de Janeiro, em Vista Alegre, uma escola pública, que oferece o ensino de alemão e também algumas matérias para os alunos já mais avançados em alemão. E é um projeto conjunto da SEDUC, da Secretaria de Educação do Estado, com o Instituto Goethe, que é o nosso Instituto Cultural da Alemanha. É só um começo, mas é um começo, né? Já se beneficiam dúzias de alunos de um background não privilegiado. E eu acho o programa muito, muito bacana. Você teria alguma dica para essa categoria de pessoas? Hum. Nossa, que ótimo, achei super interessante isso, que é, essa possibilidade, e espero que haja a possibilidade de aumentar para várias outras escolas. Eu acho que esse deveria ser realmente o caminho, se houver a possibilidade de bolsas de estudos para alguns estudantes, mas realmente iniciar com o idioma eu acho que seria primordial já no início durante a escola. É. Tá. Então, tem várias outras coisas, observações mais que perguntas. Tem, por exemplo, uma senhora aqui, a Olive, que se está preparando para fazer enfermagem na Alemanha, né? Esse é um grupo bem importante hoje em dia, né? Enfermeiras que vão para a Alemanha para trabalhar no sistema de saúde, porque é uma das profissões muito procuradas na Alemanha, na Europa inteira, na verdade, estes dias. E tem uma outra pessoa que não vejo o nome, mas ela fala que ela gosta muito das receitas alemãs e austríacos e ela até fez um livro de receitas austríacas do Tirol brasileiro. Eu lembro do Kaiserschmarrn, que é uma das minhas sobremesas favoritas. Tem a Baviera também. Você teria alguma dica? O que você gosta da comida alemã? Uma coisa talvez não tão óbvia quanto uma salsicha. Como salsicha e cerveja? Deixa eu pensar. É uma boa pergunta. Comida alemã. É, É uma talvez. coisa estranha, né? Porque tem um certo público fiel na comida alemã aqui no Brasil, né? Tem até uns restaurantes, né? Em vários lugares. Mas na Alemanha, muitas vezes é assim que as pessoas gostam de comer italiano, gostam de comer asiático, gostam de comer, sei lá, É, qualquer coisa. E a minha experiência, eu cresci no campo, né? Eu sou do interior. E essa coisa de restaurantes alemães, né, tradicionais, são mais uma coisa do interior mesmo da Alemanha. Qual é a sua experiência? é. Não, realmente, eu acho que uma coisa que é muito boa na Alemanha, ainda mais nas cidades grandes, é isso que você comentou, de ter uma variedade de culinária internacional incrível.
que é realmente hoje no indiano, amanhã no tailandês, ou mesmo no brasileiro que seja. Realmente, eu gosto muito de Käsespätzle, que é... como é que eu vou explicar o que é isso? Os Fab. É como se fosse um macarrão com queijo derretido, com uma cebola frita por cima, mas eu não como também com muita frequência, por ser uma coisa um pouco calórica, mas é uma delícia. É uma delícia. É uma Olha, delícia. é, e é. Ok, então, Fernando, já estamos chegando ao fim, né, do nosso bate-papo. Você gostaria de acrescentar alguma coisa? Mais alguma observação que você gostaria de passar aos nossos seguidores? Assim, eu acho que como comentário final, é uma experiência muito válida se tiver alguém aqui ouvindo que estiver pensando em se aventurar a vir para a Alemanha, eu realmente super recomendo. Se vier para estudar, se vier para trabalhar, a diferença cultural é grande, porque Brasil e Alemanha é bem diferente, mas acho que vale a pena. E se você manter o foco e quiser vencer, você vai conseguir. Muito bem resumido. Muito, muito obrigado. Eu mando um abraço à Itália, onde vocês estão passando as férias, e espero que a gente se encontre uma outra oportunidade. Tudo de bom e também muito obrigado a todos os nossos seguidores pela gentileza de acompanhar o nosso bate-papo de hoje. Um tchau de um Rio de Janeiro bem frio hoje. Você devia agasalhar. Então, tchau, Muito gente. obrigada. Tchau. Tchau.